Olá a todos e todas ouvintes aqui da rádio. A proposta da rádio de fazer essa análise hoje é entendendo que a campanha se torna uma dinâmica diferente nesse processo eleitoral e que valeria a pena a gente ter um tempo curto, intercalado dessas análises. Hoje saiu a pesquisa da Folha, do Datafolha, que coloca um resultado muito claro e concreto da estabilidade do Lula, da campanha do Lula, do nosso Lula, em 49% e a subida aí de 1 ponto percentual das intenções de voto para o Bolsonaro. Podemos entender que de alguma forma, é um resultado para a campanha do Bolsonaro, mas confesso que um resultado aquém do conjunto de intervenções realizadas com a máquina burocrática administrativa do Estado brasileiro, com os benefícios do auxílio e consignados, e ao mesmo tempo, considerar o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, o Estado de Minas Gerais compondo esse arsenal muito forte como arma e instrumento do Bolsonaro. Acho que isso é muito importante. Na seguinte perspectiva, na interpretação de que Lula ainda está muito resistente, manter-se em 49% demonstra uma certa robustez, uma resistência muito grande e o que o Lula vem enfrentando de alguma forma e permanece na frente. Então, acho que essa primeira consideração que eu gostaria de fazer nesse primeiro bloco. Puxando esse gancho, portanto, da região sudeste, eu tenho analisado que, pelos dados principalmente de hoje, e que também há uma informalidade de que Minas Gerais tem garantido uma intenção de voto favorável para o Lula. Mas considero que é importante explorar nesses últimos dias, nesses 10 dias finais, mais Minas Gerais. Por dois motivos, entendendo que há uma possibilidade de crescer em Minas Gerais e fazer um contraponto do grande movimento que o Zema faz com os prefeitos, com toda a máquina, enfim, jogando muito pesado, jogando com muita articulação, articulando muito o capital político enquanto governador para bancar uma campanha em favor de Bolsonaro. Então, acho que a relação da nossa campanha com Minas Gerais deve acontecer de maneira bem forte, eu acho, nos próximos dias. Voltar para Minas, ter um olhar especial, singular, ter um olhar muito particular para o Estado. Eu acho que devemos compor, numa relação geral, novos cabos eleitorais naquela relação. Temos o Janone, que tem feito uma intervenção bastante importante, Eu acho que deveríamos ali pensar, com os deputados agora, com as lideranças do campo progressista, fazer uma frente importante em Minas Gerais, com um campo que eu considero que é um estado que tem um campo progressista maior do que o estado de São Paulo. Então, eu aprofundaria muito essa relação, de praticamente regionalizar Minas Gerais, pensar as lideranças, transformar numa certa relação festiva de novos cabos eleitorais, de novas adesões para a campanha de Lula, do Lula e fazer enfrentamento forte com o Zema, um processo importante. Acho que essa é uma questão bastante estratégica, me parece, nesse momento. Por outro lado, ainda no Sudeste, estado de São Paulo, a gente tem aí uma estabilidade da campanha da intenção de voto para o nosso Haddad, está ali em torno de 40%, e a minha análise é que há um declínio, um leve declínio do Tarcísio enquanto intenção para governador. Ou seja, acho que São Paulo a gente tem aí um lugar muito duro, um lugar mais difícil, uma relação muito decomposta entre a região metropolitana e o interior paulista, onde Lula e o Haddad têm uma relação mais
favorável de intenção de votos na região metropolitana de São Paulo e no interior, muita relação conservadora, com mais dificuldade da gente poder avançar. Quero entender que o Bolsonaro permanece na frente do estado de São Paulo, né, buscando toda uma relação, até mesmo mais forte do que o próprio Tarcísio, enquanto, né, uma presença, enfim, uma articulação ainda muito própria, né, com menos intensidade, mais própria com o Rodrigo Garcia, e de alguma forma acho que deveríamos explorar essa fragmentação do PSDB, essa relação que o PSDB vem e se torna uma relação muito diluída enquanto um partido com a sua identidade, enfim, eu acho que a relação antipetismo no estado de São Paulo é muito forte, né? Acho que a relação se dá em um nível de tensão e de quase agressividade muito, muito forte. Acho que várias lideranças que saem de São Paulo para deputado federal têm pautado, né, uma campanha forte, em que pese que o Boulos teve uma grande votação, eu acho que devemos explorar. Acho que o Boulos tem que explorar essa relação Estado de São Paulo, acho que chamar outras lideranças, da mesma forma singularizar, regionalizar a relação com São Paulo, acho que criar um certo cronograma de novas adesões, mobilizando, pautando fatos importantes que possam ocorrer em São Paulo. Eu acho que vale muito a pena repetir essa relação que o Lula faz no Rio de Janeiro quando visita a periferia, a favela, o Complexo do Alemão. Eu acho que deveria repetir em São Paulo algo semelhante, algo que pudesse fazer essa aproximação no estado que tem, na minha opinião, também uma desigualdade social incrível, importante, né? uma relação de classes muito aberrante. Né? Eu acho que tem aberrante no sentido mesmo, né? do interior, do movimento, em parte, dos sertanejos, enfim. Então, acho que nós temos espaços importantes para a gente poder calcular muito bem São Paulo. Acho que não devemos esperar de São Paulo uma perspectiva de avanços importante, mas eu acho que temos que manter uma campanha muito viva, como expressão nacional do Estado de São Paulo, para que os debates a partir de São Paulo, embora eu estou propondo regionalizar, são debates que surge uma relação nacional muito importante para todo o país. Eu queria resgatar o que eu falei no primeiro bloco, que é essa relação, né, da estabilidade do Lula em 49% e pouca mobilização de eleitores em favor, na minha opinião, do Bolsonaro. Né? Mas também quero entender, né, que a pesquisa deixa clara que onde tem essa pouca movimentação por enquanto, né, acho que isso é um monitoramento importante, são dos beneficiários do Auxílio Brasil. Acho que esse é um tema que agora se traduz uma relação, né, de capital político para a campanha do Bolsonaro, e a gente deveria fazer, portanto, esse olhar muito forte, né, como grupo privilegiado de interlocução e mostrar toda a relação antiética que o Bolsonaro põe na campanha de um certo estelionato eleitoral, né, do uso antiético dessa máquina. Eu acho que devíamos aproximar com um certo discurso e singularizar muito um certo programa, um certo movimento de lideranças, um certo de movimentos ligado a essa relação dessa política do Auxílio Brasil. Eu acho que é um debate importante. Eu acho que em algum momento o Lula acumulou muito, entendendo que toda a preocupação que passa a ser objeto do Bolsonaro em valorizar essa faixa populacional de baixa renda se deve muito à própria relação que o Lula tem com essa população, né? Com essa faixa populacional, com esse eleitorado que é a classe de baixa renda, enfim. Então, acho que nós temos que entrar um pouco nesse plano nacional,
tentando atingir com um certo discurso concreto dos avanços que o governo Lula teve, das perdas que essa população tem com o governo Bolsonaro e os resultados imediatos, né, que nós temos, né, dessa lógica de não pensar no planejamento orçamentário para o ano que vem, de utilizar de maneira quase de improbidade administrativa desse recurso indevido para o processo eleitoral. Então, acho que esse é um tema que eu também buscaria, que a gente deveria buscar com muita força para a campanha do Lula. Eu fico imaginando, né, onde que é a nossa entrada, né, onde que a gente entraria para poder pensar uma mobilização do eleitorado em torno da nossa campanha, né? Eu acho que o eleitorado do Ciro, pelo que nós temos entendido, tem feito um movimento, né, muito mais bolsonarista do que aderindo à nossa campanha do Lula, e tem entendido, né, contraditoriamente ao que eu havia afirmado, né, os eleitores da Simone Tebet têm vindo mais, até pelo papel muito forte, com muito brilho da Simone Tebet na campanha do Lula, ou seja, ela tem feito essa transferência, essa migração de votos do seu eleitorado. Quero entender que ainda há uma faixa, pela pesquisa de hoje, há uma faixa maior de indecisos no eleitorado da Simone Tebet do que do Ciro. Então, para a gente é interessante, né? Em pensando que há mais possibilidades com o eleitorado da Simone Tebet, numa proporção de que ela consegue mobilizar e transferir votos para o Lula, eu acho que apostar no eleitorado da Simone Tebet é muito importante. Acho que a pesquisa também traz um pouco isso hoje. Eu li rapidamente, né, como o Centro-Oeste também, Lula cresce nessa perspectiva, com agronegócio, com o papel da Simone Tebet, enfim, uma reorganização na campanha a partir dessa relação. Fiquei imaginando, né, do mesmo modo, vou citar novamente o Giannone, como ele faz o movimento das redes sociais e de alguma forma tem mobilizado, entrado numa certa disputa, né? Eu acho que a campanha do Lula ganha uma disputa forte, né, dos tempos modernos de política nas redes sociais com o Giannone. Eu acho que isso é muito, muito importante. Então, eu acho que essa mobilização, eu acho que essa relação, vou chamar, programada, de a cada 2 dias, a cada momento, a gente ter novas adesões e que, além disso, possa entrar um pouco, dando o significado de entrar para a campanha do Lula, como a Simone Tebet fez e o Giannone fez, é muito importante. Acho que a gente tinha que pensar uma estrutura nessa perspectiva de fazer essa temporalidade programada, de cada 2 dias, enfim, uma grande liderança pudesse aderir à campanha, seja uma relação regional, seja uma relação, como eu disse, São Paulo e Minas Gerais, seja uma relação macro mesmo nacional. Então, acho que essa é uma estratégia que eu acho que a gente deveria explorar enquanto a nossa campanha do Lula. Talvez como último bloco, quais são as estratégias, né? Eu falei algumas estratégias, mas eu acho que tem coisas, para mim, muito estruturadas que devem ser meticulosamente pensada, com um olhar estratégico, com uma intervenção muito governada, que são os tempos de inserções, né, que o TSE concede ao Lula nesse processo eleitoral. Acho que é muito importante, né? Esse tempo que o TSE favorece a Lula são todas as fake news, enfim. Então, acho que isso tem que ser muito bem, tem que ser tratado com muito apreço, eu acho. Esse tempo que é concedido como inserção de Lula na propaganda eleitoral gratuita. Acho que isso é um tema. Outro tema importante é sacar os movimentos para os debates na televisão. Acho que os encontros de debates entre Lula e Bolsonaro devem ser explorados muito bem por Lula, pela nossa campanha, e a gente ter
o melhor proveito possível disso. Eu quero considerar que o Lula ele vem crescendo nessa perspectiva. Eu acho que o último encontro ele está mais à vontade do que os encontros anteriores. Eu acho que alguns temas são muito importantes a gente poder tratar e ter respostas muito bem organizadas na intervenção direta com Bolsonaro. Acho que o tema da corrupção, delegando ao PT toda uma relação e todo, né, o estigma do tema Lula é ladrão, acho que temos que olhar para isso e ganhar muito nesses 2 ou 3 debates, eu não sei quanto agora, que a gente vai ter até o dia 30, né? Então, acho que esses 2 movimentos, né, de inserções extras para a campanha eleitoral na televisão, né, e essa relação do debate, que também é o veículo da televisão, deve ser muito bem explorada pela nossa campanha. Eu acho que a gente deve olhar com muito cuidado sobre isso. Eu acho que essa coisa do antipetismo, né, a gente deveria olhar isso muito forte, né? Pensar o tema talvez do comunismo, pensar o tema da religião. Acho que hoje a carta que o Lula solta e a presença dele no espaço dos evangélicos, eu acho que foi muito importante, foi no momento correto, no momento ideal. Acho que a gente vai ter aí uma mobilização de uma certa massa dos evangélicos compondo com Lula. Eu acho que é importante, são lideranças que estão atuando, estão intervindo, né? Então, acho que esses temas, o tema da religião é um tema bastante importante para nós, o tema da corrupção é um tema importante para nós, e o tema dessa coisa da América Latina, né? De desvio de dinheiro, ou suposto desvio de dinheiro para outros países, financiando países de esquerda, enfim, acho que são temas, né, que a gente deveria tratar na própria contradição que na fala do Bolsonaro tem o tempo inteiro e nos seus vacilos, nos seus roupantes, na sua mediocridade desse discurso. Acho que Lula deveria explorar muito no debate na televisão essas contradições, né? E aproveitar nesse momento, poder falar de um lugar que seria para alguns grupos específicos, sabe? Ativar algumas coisas específicas. Eu acho que ativar o trato com que o Bolsonaro trata o MST, ativar o trato com que o Bolsonaro trata as mulheres, ativar a contradição do tratamento que o Bolsonaro faz com a própria igreja. Tem que ser explorado a Aparecida, tem que ser muito explorado a Aparecida. Acho que nós temos que pensar uma estratégia. E eu entendo que talvez esse explorar esses temas deveriam ser não diretamente na relação com Lula no debate da televisão, mas uma estrutura de marketing, uma estrutura de comunicação social pública que pudesse, essas lideranças, mostrar essas contradições, mostrar os fatos ocorridos no governo Bolsonaro e fatos recentes, colocar na boca desses grupos específicos, né, das mulheres, LGBTQIA+, enfim, essas contradições todas, acho que nós deveríamos ter o Lula dando um certo papel mais generalizado sobre o tema, mas acho que vou chamar grupos mais estruturados, armados, temáticos, que representam esses coletivos, que pudesse organizar uma intervenção radical, presente, constante, para que esse tema pudesse aparecer. Eu acho que a contradição, né, da responsabilidade fiscal, do teto de gastos, o Lula deveria explorar isso muito, né? Entendendo que esse estelionato eleitoral que se faz hoje para beneficiar de maneira instrumental, de maneira oportunista, somente na campanha eleitoral, e nunca foi preocupação do Bolsonaro, eu acho que Lula deveria explorar, acho que a nossa campanha deveria explorar muito esse tema.
Enfim, acho que são várias temáticas que surgem. Eu acho que surgem, acho que a campanha eleitoral está uma campanha disputada, uma campanha que vai exigir do campo progressista o olhar calculista, estratégico, a comunicação, a capacidade de mobilização, capacidade de demonstrar que representa uma esperança para o país e a gente poder sair de certas mazelas que estão muito configuradas nessa relação com a sociedade brasileira. Enfim, queria agradecer mais uma vez a oportunidade, obrigado, agradeço de estar discutindo aqui com vocês essa campanha tão importante. Um grande abraço.